Hoje eu usufruo da disciplina que eu tive ao longo de toda a minha vida. Então, assim, eu agradeço muito a Natália do passado por ter me deixado tantos presentes pro futuro. Mas hoje, né, chegando já nos meus 40, quando eu olho pra trás, eu falo, poxa, eu poderia ter pegado um pouquinho mais leve, assim, sabe? Podia ter, sabe, aproveitado um pouquinho mais. Não me arrependo de absolutamente nada. Então, o que eu faço hoje é aproveitar muito mais. Mas quando a gente fala, né, sobre essa questão das emoções, né, voltando para isso, como é que eu entendi, então, que a raiz, a causa raiz da gestão financeira está na gestão das emoções? Ninguém me ensinou a cuidar do meu dinheiro, era uma necessidade que eu tinha, um sonho que eu tinha, né? Eu sempre fui muito motivada pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, e eu nunca fiz uma planilha na minha vida. E chegou um momento em que eu poupava e investia 70% de tudo que eu ganhava. Porque para atingir os meus objetivos, eu também fui aprender a negociar meus salários, fui aprender a gerar mais valor. Eu entendi quem eram as pessoas da minha profissão que mais ganhavam dinheiro e fui fazer o que hoje chamam de benchmark. Naquela época não existia benchmark. Então, eu era jornalista. O que disseram para mim você vai passar fome, porque jornalista ganha muito mal. Eu também ouvi isso. Nutricionista, você vai ser cozinheiro. Você vai ser cozinheiro. E aí eu pensava, mas gente... Porque eu sempre tive clareza de que em qualquer profissão que você esteja, são os seus comportamentos e a maneira como você age que vai definir o quanto de dinheiro você vai ganhar. Porque se tem alguém naquela profissão que ganha muito dinheiro, você também pode ganhar. Você tá quebrado? Tipo, mas é privilégio e tal. Sim, algumas pessoas vão E o melhor de tudo, de forma honesta, né? De forma honesta. Algumas pessoas vão ter muito mais trabalho. O fato de eu ser uma mulher hoje, num ambiente majoritariamente masculino, certamente me exigiu muito mais do que exigiria de um homem na mesma situação. Concordo. Né? E eu cheguei num lugar de não só ser uma voz importante, como ser a voz mais importante deste mercado. E deu bastante trabalho. Tem uma questão importante aqui de finanças pessoais, porque quando aconteceu um fato relevante, assim, né? Então, eu sempre poupei dinheiro, aquela coisa, investi. Na minha família, eu era a única que tinha, né, dinheiro para emprestar, para dar e etc. No meu trabalho, eu era a única que tinha dinheiro investido e que se preocupava com isso. Os outros jornalistas, ninguém negociava. As minhas colegas, né, de trabalho, outras repórteres, nunca tinham negociado um salário. Eu, quando troquei, né, de uma emissora pela outra, eu tripliquei meu salário em 40 minutos. Então vamos lá. Dicas de como negociar. Você falou uma coisa foda. Isso aí, inclusive, até eu tenho interesse. Não, e as pessoas quando chegam, eu fico desapontada quando elas não pedem, tipo, um salário diferente, assim. Eu falo, nossa, mas não vai nem negociar? Eu já falo, será que eu deveria ter contratado essa pessoa que não está negociando o salário? Assim, eu acho que a primeira coisa para você poder negociar salário é saber quanto aquele mesmo profissional ganha naquela mesma função. Talvez em outra empresa, em outro lugar. Então, assim, você tirar um número da sua cabeça ou achar que seu trabalho vale menos não faz sentido. Então, o número que eu tinha na minha cabeça quando eu era estagiária e ganhava R$800 era o que eu havia escutado do salário do Bonner, que era, na época, R$60 mil. Então, ele era o teto. Aquele era o teto. E era aquilo que eu ia buscar. Eu falei, eu só vou sossegar quando eu ganhar R$60 mil. Porque se o Bonner ganha, eu posso ganhar 70. Esse era o meu pensamento. Se ele ganha, qual é o meu problema? Eu vou ganhar também, ué. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu estava trabalhando no SBT, inclusive eu tinha 2 empregos na mesma emissora. Eu trabalhava das 5 da tarde a 1 da manhã e depois das 9 da manhã a 1 da tarde. E aí, eu estava lá com os meus 2 empregos, até que um belo dia, toco meu telefone, era o diretor de um programa chamado Hoje em Dia, Vildomar Batista, que você deve conhecer, inclusive. Aí, ele me liga e fala, seu nome foi indicado aqui, tal. Eu ganhava R$1.600. Com hora extra, dava uns R$2.500. Às vezes, chegava a 3.000 com adicional noturno. Isso era 2008. E aí, ele falou, então, a gente tá precisando de alguém para fazer a substituição da Ana Hickman e do Brito nos finais de semana para apresentar e para ser repórter, blá. Detalhe, eu não era nem apresentadora, nem repórter. Eu era mais ou menos um pouquinho de cada coisa, mas eu tava só começando, né? E aí ele falou assim, a gente tem aqui R$6.000. R$6.000.
Era mais que o dobro. Nessa época você se garantia, tipo assim, eu vou, ou rolava tipo assim, caramba. Não, vou te contar o que foi que eu fiz. Eu topei, mas agora e agora? Não, eu não topei. Eu falei, eu só vou por 10. Eu tenho 6 mil reais. Eu falei, sinto muito, não dá pra ir. Eu acabei de entrar aqui, com essa voz, né? Que você consegue demonstrar segurança, sim, lógico. Você passa segurança na voz. O corpo fala. O corpo fala, a voz fala, era telefone, fala, infelizmente não tem como aceitar essa proposta. Tô muito bem aqui no SBT. Essa sobrancelha sua, acabei de entrar nesse programa novo, tem possibilidades de merchandising, então não tem como ir, né? Por 6 mil reais, eu só vou por 10. Ele falou, então me dá 30 minutos. Aí ele volta. Eu consegui 9 mil reais. Tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem, vou te dar uma chance. Ah, tá. Achei que você ia tesar de novo. Falei, mas olha, eu tenho um trabalho que eu fazia, que era minha renda extra, na TV Jockey. Que eu tirava da TV Jockey, tipo, uns 1.600 reais por mês. Somou? Aí eu falei, eu não posso tirar esse trabalho, porque não compensa pra mim se seus 9 mil reais se eu tirar esses 1.000 e poucos que eu ganho lá. Ele, não, tudo bem, você pode continuar lá. Eu falei, então tá bom. E aí, no contrato, quando eu fui fazer, não tinha uma cláusula de revisão anual baseada num índice econômico, né, no IPCA da vida. Eu exigi que eles colocassem um reajuste anual. Já sabia disso nessa época? Porra, eu sou jornalista, tenho 24 anos, todo mundo precisa saber que isso existe. Não é tão óbvio assim, não. Não é óbvio, mas é necessário, certo? Assim, então você que não sabe que o reajuste deve seguir algum tipo de tabela, até porque eu não ia ser CLT, eu ia ser PJ. E eu já sabia, CLTs tem o reajuste anual do dissídio. Se eu for PJ, não vai ter dissídio nenhum, né? Enfim, e eu preferia ser PJ porque eu prefiro fazer a minha previdência privada com múltiplos investimentos do que dar meu dinheiro para o INSS. Então, eu sempre preferi ser PJ do que CLT, porque eu mesma cuido da gestão do meu futuro. Então, assim foi. Então, aí a questão da gestão das emoções. Porque se naquela hora eu não tivesse a frieza de estar diante do maior sonho da minha vida, que era ser apresentadora e repórter de TV. Tipo, ele tá te oferecendo um negócio que já era o dobro do que eu fazia. É isso que eu tô pensando aqui, entendeu? Você precisa ter um sangue frio nesse momento. Que bons negociadores têm. E se ele desse pra trás, você... Se ele desse pra trás... Você tava blefando mesmo ou você ia... Não, se ele desse pra trás, eu ia ganhar 10 mil no SBT, eventualmente. Isso ia acontecer. Isso ia demorar um pouco mais, né? Isso ia demorar um pouco mais, ou não, quem sabe. Eu nunca tive dúvida do meu valor e do que eu era capaz de fazer. E eu acho que isso foi algo que sempre me impulsionou. Eu chamo de persuasão, eu chamo de cara de pau mesmo, e frieza. E não é só isso, é você saber o seu valor. E eu acho que é isso que falta para muitas mulheres. Perfeito. Tem vários estudos que mostram, né, que mulheres precisam de quase 90% de requisitos básicos para se candidatar a uma vaga, né? Elas precisam preencher quase todos os requisitos para se candidatar, enquanto um homem, se tem, sei lá, 60% dos requisitos, vai lá e se candidata. E que mulheres também não têm este hábito de negociar salário. Geralmente acatam a primeira proposta. Então não façam isso. Não façam. Pode ter certeza que se tiver uma proposta, muito provavelmente tem no mínimo 20% a mais sobre a mesa para você poder negociar. Tá.